Boa noite, sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp e vou trabalhar nesta aula mais uma parte sobre a disciplina de questão social. Então, nos vídeos anteriores, a gente já viu como que a questão social foi se desenrolando no contexto brasileiro desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Depois, na aula seguinte, a gente estudou os movimentos sociais e a importância que esses movimentos sociais tiveram na construção de políticas públicas no processo de redemocratização do Brasil no pós-ditadura de 1964 e também no período da Era Vargas para a conquista dos direitos trabalhistas e as primeiras políticas públicas voltadas à classe trabalhadora. No encontro de hoje, nós vamos clarificar 3 palavras que aparecem bastante quando se fala de questão social e que aparecem em algumas apostilas de vocês do ambiente virtual, que é o neoliberalismo, o capitalismo e a globalização. Eu coloquei a palavra capitalismo ali porque ela interliga essa questão do neoliberalismo com a globalização, mas a gente já teve lá na disciplina de introdução ao serviço social bastante questões sobre a questão do capitalismo. Então, vamos deter mais na questão do neoliberalismo e da globalização. Muito bem, a gente já viu que o nosso modo de produção das coisas, na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, é o capitalismo, caracterizado pelas questões do lucro, pela questão da mais-valia, pela questão da exploração da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, caracterizado pela questão do trabalho assalariado. E nós vimos que resulta desse capitalismo, dessa relação de trabalho entre a burguesia e o trabalhador, as desigualdades sociais, as expressões da questão social, que é o objeto de trabalho do serviço social. Muito bem, vamos falar agora sobre a questão do neoliberalismo. Em outras aulas eu já expliquei para vocês que o capitalismo como modo de produção já passou por diversas crises. As principais crises foi a de 1929, que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a de 1970, que foi a crise do petróleo, onde os membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo do Oriente Médio, taxaram em preços bastante elevados o petróleo retirado do solo naquelas regiões, o que dificultou os processos produtivos no mundo inteiro e que culminou também numa grande crise do capitalismo naquele momento. E nós tivemos também a crise de 2008 do mercado imobiliário dos Estados Unidos, que também abalou fortemente as estruturas do capitalismo em todo o mundo. Eu vou estar falando na disciplina de introdução ao serviço social, ou aqui eu posso também gravar um vídeo nessa disciplina falando sobre essa questão específica da crise de 2008, que foi uma crise bem recente do capitalismo. Bom, quando houve a crise de 1970 do capitalismo, os principais países capitalistas, que no caso são os Estados Unidos e a Inglaterra, naquele momento, em 1970, eram esses 2 países, os principais países capitalistas do mundo. Então, eles chegaram à conclusão que eles precisavam oxigenar o capitalismo, que vinha passando por essa grande crise, para que ele se restabelecesse como modo de produção. Então, George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra, eles fazem uma reunião e decidem que vão tentar fazer uma experiência em um país capitalista sobre implantando um sistema político. Então, o neoliberalismo, que é esse sistema que eles vão implantar, é um sistema político que vai oxigenar, vai dar vida ao sistema de produção que é o capitalismo. Então, nós vamos ter o sistema de produção, ou o modo de produção, que é o capitalismo, tá? E o sistema político, que é o neoliberalismo. Muito bem. Então, eles resolvem fazer uma experiência num país chamado Chile, no ano de 1973, na intenção de implantar esse sistema político naquele país, para ver se realmente daria certo para oxigenar o capitalismo que estava passando por uma crise, por essa crise de 70, e restabelecer o modo de produção capitalista
em todo o mundo a partir dessa experiência chilena. Então, em 1973, eles chamam alguns rapazes da escola de Chicago, nos Estados Unidos. Esses rapazes estudam economia lá, são 4 rapazes, vão ficar conhecidos como os Chicago Boys. Esses 4 rapazes, então, vão para o Chile com a missão de implantar o neoliberalismo lá. Quem era o professor desses 4 rapazes? Milton Friedman, um defensor do liberalismo. O liberalismo que foi criado, como vocês podem ver ali no quadrinho, por John Locke lá no século XVII, né? No século XVII, ali em plena primeira Revolução Industrial, o John Locke cria o liberalismo. Como agora são um liberalismo com uma nova roupagem para o século XX, então passou a se chamar neoliberalismo, né? Novo liberalismo, neoliberalismo. E esses rapazes vão a Chicago, então implantam o neoliberalismo lá, que tinha como base o quê? Aqui estão algumas características do neoliberalismo. A questão da liberdade do indivíduo, tá? A questão da mínima cobrança de impostos, o Estado passaria a cobrar menos impostos. Privatização do que é público, todas as empresas que fossem do Estado, todas as estatais do Chile deveriam ser privatizadas, ou seja, vendidas ao capital privado. Mercado autorregulador, o Estado não mais interferiria na questão do mercado, da economia do país, o mercado se autorregularia pela lei da oferta e da procura, então o Estado de forma alguma deveria intervir na questão econômica para a implantação do neoliberalismo no Chile. Também a flexibilização das leis trabalhistas, percebam como está se assemelhando ao Brasil, tá, gente? Tudo isso foi feito no Brasil também, no governo do Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990. Mas primeiro aconteceu lá no Chile para ver se dava certo. Aí a questão da flexibilização das leis trabalhistas para que a burguesia tivesse maior oportunidade de movimentar a questão do mercado e a questão econômica, né, obter um lucro maior. A questão da propriedade privada. Esses são os principais itens que caracterizam a questão do neoliberalismo. Muito bem implantado no Chile, o neoliberalismo deu certo, oxigenou o capitalismo, injetou uma grande quantidade de valores na economia chilena, visto que foi vendido tudo que era do Estado, e o Estado, então, passa a ter um papel secundário e a economia passa a ter um papel principal. Os Estados Unidos é o país mais neoliberal que existe, porque aqui no Brasil ainda, dessas características aqui, nós vamos ter uma alta cobrança de impostos ainda. E nós vamos ter o Estado intervindo na vida do cidadão, principalmente nas poucas políticas públicas e precárias políticas públicas que tem no nosso país. Mas nos Estados Unidos, todas essas características são predominantes e lá se cobra muito pouco imposto. Porém, não tem nenhuma política pública, o Estado não intervém na vida do cidadão de forma alguma e muito menos na economia do país. Salvo algumas exceções. Por exemplo, nesses períodos de coronavírus e por exemplo, na crise de 2008, o governo americano ele injetou um monte de dinheiro nos bancos para que não houvesse a quebradeira da economia americana. E agora, na época da pandemia do coronavírus, também está tendo muita interferência do Estado na vida do cidadão e nos mercados, para que os mercados não quebrem, na economia, de um modo geral, para que a economia não quebre. Então, alguns ideais neoliberais, eles vão por terra quando há momentos de crise. Eu já falei em outro vídeo para vocês que logo após a Segunda Guerra Mundial na Europa, depois de 1945, houve o welfare state, que foi o estado de bem-estar social, onde o Estado teve que intervir na vida do cidadão e na economia para que a Europa fosse reconstruída. O neoliberalismo prega exatamente o contrário, nunca pode haver intervenção, é recomendável para que o neoliberalismo oxigene o capitalismo, não haver intervenção do Estado na economia e a mínima intervenção estatal na vida das pessoas. Tá? Ou seja, ausência de políticas públicas, porque se eu não cobro imposto, eu não tenho como oferecer política pública, né? Porque daí eu não tenho dinheiro de impostos para oferecer. O Brasil paga muito imposto, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, porque nós temos políticas públicas
bem precárias. Escolas de péssima qualidade, professores mal remunerados, nenhum incentivo para que esses professores estudem, postos de saúde sucateados, falta de médicos, médicos mal remunerados pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos na assistência social a falta de profissionais, a falta de verbas públicas para dar uma assistência melhor ao cidadão. Então, o neoliberalismo ele se caracteriza por essas características que eu coloquei aí no quadrinho para vocês estarem copiando, analisando. Muito bem, o neoliberalismo deu certo no Chile e passou a ser implantado voluptuosamente em todos os países capitalistas do mundo. No Brasil vai chegar em 1990 o neoliberalismo, com o Fernando Henrique Cardoso. Ele vai vender a Vale do Rio Doce, que é uma das maiores estatais brasileiras. Ele vai vender uma série de estatais brasileiras, que até hoje nós brasileiros não sabemos para onde foi o dinheiro, e vai vender a preço de banana para o capital estrangeiro. E nós vamos ter, então, por exemplo, a terceirização dos serviços públicos. No vídeo anterior eu falei para vocês que o terceiro setor vai ganhar uma grande ênfase depois da Constituição de 88. Por quê? Porque Fernando Henrique Cardoso assume o poder e ele vai terceirizar várias funções que são do Estado para o terceiro setor, né? Ou vai privatizar, vender, né, as empresas que prestam os serviços, ou vai terceirizar muitas coisas que o Estado deveria fazer para responsabilizar o terceiro setor e repassar os valores para esse terceiro setor. Então, e aonde que entra a globalização no meio de tudo isso? Ao mesmo tempo em que acontecia em 1970 a crise, em que os Estados Unidos e a Inglaterra buscavam um sistema político que oxigenasse o capitalismo, que fortalecesse e os países capitalistas saíssem da crise, ao mesmo tempo nós tínhamos um outro fenômeno acontecendo, que eu já verbalizei para vocês também nas aulas de introdução ao serviço social, que era o movimento de globalização das relações de trabalho e do modo de produção capitalista. Lembro que eu contei para vocês que no pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, além do welfare state na Europa, nós tivemos também um outro fenômeno. Durante o período de guerra, houve o desenvolvimento de muitas tecnologias para armazenar dados de guerra, para fazer transmissão de informações, e essas tecnologias começaram a ser aprimoradas. E nós tivemos aí, depois da década de 70, o surgimento de várias tecnologias, como o telefone celular, a internet, o computador, né, a comunicação de um lugar do mundo para o outro instantaneamente, por delays de segundo. Então, nós tivemos uma oxigenação também no capitalismo com essa onda da globalização. E no que consiste a globalização? Consiste em derrubar as fronteiras que existiam entre os países e entre os mercados. Em nome da globalização, agora você pode ter filiais em várias partes do mundo e controlá-las de um único lugar, sem sair da tua casa, do conforto da tua moradia. E foi isso que aconteceu. Várias grandes multinacionais desenvolveram sistemas de filiação em outros países, mantendo na sede administrativa da empresa, que são os países mais ricos, mais envolvidos, a sede administrativa, os melhores empregos e os melhores salários, e deslocando toda a parte produtiva poluente e que necessitava de uma mão de obra barata para os países que a gente chama de países periféricos, ou os países em desenvolvimento, dentre eles Brasil, Índia, China, Coreia, né? São alguns dos países para onde se deslocaram a produção da maioria dos produtos que a gente compra. Então, quando você compra um tênis da Nike, que é uma marca americana, você vai ver escrito Made in China. Por quê? Porque a sede é nos Estados Unidos, a parte administrativa, mas a produção em si acontece na China, com a mão de obra praticamente escrava dos chineses, com as jornadas de trabalho exaustivas e deixando todo o poluente lá para a China, né? A gente tem imagens de regiões da China onde fazem meses, por exemplo, que não se vê o nascer ou o pôr do sol, a luz do sol sequer, porque a nuvem de fumaça produzida pela produção das coisas é tão densa que as pessoas não conseguem, que os raios solares não conseguem chegar até as pessoas. Então, o sistema de globalização é exatamente esse: derrubar as fronteiras dos mercados e da produção das coisas.
Então eu posso investir na Bolsa de Valores de Tóquio aqui da minha casa, em Caçador, Santa Catarina, no bairro Rancho Fundo. É a derrubada das fronteiras com a tecnologia. Então, é uma nova fase do capitalismo, né? Alguns historiadores denominam essa fase de capitalismo tecnológico ou informacional, que vem nesse pós-Segunda Guerra Mundial, porque quem deter o conhecimento e a tecnologia é quem vai conseguir a maior quantidade de lucro. E com a ajuda da globalização, né, e com o sistema político neoliberal ventilando o capitalismo, nós vamos ter cada vez mais a desigualdade social se instalando nos países capitalistas e as suas populações sofrendo com essa questão da desigualdade social. Mas vejam que não são todos os países capitalistas que possuem uma grande desigualdade social. Os Estados Unidos, por exemplo, é o país mais capitalista que tem, mais neoliberal que tem. No entanto, a desigualdade social lá não é tão grande. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque tem lá nas raízes históricas dos Estados Unidos, enquanto no Brasil acontecia no período da colonização a exploração, nos Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra, houve realmente uma colonização para fazer aquele lugar crescer, não para explorar e levar as riquezas embora, mas sim uma colonização no sentido de ser uma segunda Inglaterra, digamos assim, uma nova Inglaterra, e não no sentido de retirar as riquezas daquele lugar. Então tudo começa lá atrás ainda. E aí nós vamos ter uma gama de oportunidades nos Estados Unidos, porque a questão salarial nos Estados Unidos ela é bem melhor do que nos países em desenvolvimento. Então os salários são melhores, o nível de escolaridade da população americana é bastante elevado, por isso que as empresas, quando chegou a globalização, ficaram muito felizes, porque nos Estados Unidos já não tinha mais uma mão de obra barata, não tinham pessoas mais que se submetiam a ficar no chão da fábrica fazendo o grosseiro do trabalho da produção das coisas. Então, quando eles conseguem deslocar esse trabalho de produção das coisas para os países mais pobres, nos Estados Unidos concentra-se então a sede da empresa, ou em outros países ricos do mundo, concentra-se a sede da empresa com os melhores salários, com as pessoas mais escolarizadas. E assim que funciona o mundo, né? Nós temos países que são mais neoliberais e outros que são menos neoliberais. No caso brasileiro, só está faltando cobrarem menos imposto, porque as demais características do neoliberalismo já estão postas para todos nós, nos sentimos na pele diariamente essa questão do neoliberalismo nas nossas vidas, certo? Então, professora, qual seria o sistema ideal? Nós temos sistemas políticos diferentes do neoliberalismo em algumas partes do mundo, como eu já citei para vocês, como a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, que tem um sistema político chamado social-democracia, onde a desigualdade social não é tão grande e nós temos uma grande intervenção do Estado, principalmente propiciando políticas públicas de qualidade para os cidadãos. E isso faz uma grande diferença. Quando você tem uma escola de qualidade, quando você tem um sistema de saúde de qualidade, quando você tem um sistema de assistência social de qualidade, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí você não vai precisar gastar tanto do teu salário para pagar escola, para pagar dentista, para pagar médico, porque você tem uma qualidade boa no sistema público. E aí, consequentemente, você vai investir esses valores salariais numa alimentação melhor, numa academia para você fazer um exercício físico, e tudo na tua vida vai melhorar, né? Vai fazer uma viagem de lazer, vai ter uma qualidade de lazer muito melhor. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído, então, para explicar um pouquinho sobre neoliberalismo e globalização para vocês.